Queridos irmãos, uma boa tarde, graça e paz. Eu gostaria de, por gentileza, convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, é o livro em que Moisés faz uma breve repetição das leis com as quais ele esteve legislando sobre o povo do Senhor por ocasião da peregrinação no deserto. Esse capítulo 8 é um capítulo que falou muito ao meu coração por ocasião de dias atrás, quando eu fazia o meu momento devocional, naquela leitura anual em que nós temos o compromisso de ler toda a palavra de Deus, não é, de capa a capa, em um ano. E passando por esse capítulo, eu vivi um bom momento. Deus falou de uma maneira bem peculiar ao meu coração. No momento, na oportunidade, eu fiz um breve esboço daquilo que mais me ocorreu, e então resolvi compartilhar com vocês com o sincero desejo de que o Senhor Deus, quem sabe, por meio da sua graça e misericórdia, possa falar ao coração de todos vocês na proporção em que falou ao meu. Amém? Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber onde estava o teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e ele te deixou ter fome, e ele te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Que o bom Deus, por meio da sua muita misericórdia, possa propor a sua preciosa palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Nós já recebemos uma palavra de oração do nosso querido irmão Eduardo, então vamos pensar um pouco nesse texto que é tão precioso. O tema para a nossa breve reflexão de hoje à tarde será
honrando ao Senhor. Honrando ao Senhor. E eu gostaria de dar um primeiro conselho a você no que diz respeito a honrar o seu Deus. Se você deseja de fato honrar ao seu Deus, esse é um primeiro ponto importante. Não esqueça de onde você saiu. Não se esqueça de onde você saiu. Se encarregue de cumprir tudo aquilo que o Senhor Deus lhe ordenou. No verso 1 ele diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Haviam objetivos claros que deveriam ser cumpridos quando finalmente o povo estivesse na terra prometida. Se o povo fizesse a sua parte, obedecesse fielmente ao Senhor, eles receberiam, em primeiro lugar, diz o servo do Senhor Moisés, vida abundante. Não se esqueça de onde você saiu, para que você possa de fato e em verdade ter uma vida abundante. Deus, por meio do seu braço poderoso, retirou o seu povo extraordinariamente do Egito, fez com que o seu povo peregrinasse até a fronteira de Canaã, passando por Gileade, deu ordens para que os espias, 12 príncipes fossem enviados até a terra prometida, para mapear aquela terra, traçaram uma estratégia para que finalmente as hostes do Senhor pudessem atravessar o rio Jordão e vencer todos aqueles povos que eram hostis ao nosso Deus. Os espias do Senhor, infelizmente, ao invés de encorajar o povo do nosso Deus a subir alegre e viver as promessas do Senhor, desencorajaram o povo, e em razão disso, eles peregrinaram por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração perecesse naquelas areias escaldantes. Agora, novamente, o povo estava prestes a atravessar o rio Jordão e finalmente vencer todas aquelas fortalezas, a começar por Jericó. Deus, sabendo do histórico do povo, diz de antemão: quando finalmente vocês chegarem na terra prometida, não esqueçam de tudo que vocês viveram para chegar até aqui, porque isso é bem nosso, irmãos. Nós, seres humanos, temos a tendência humana de esquecermos quem nós éramos no passado, aquilo que o nosso Deus fez por nós e quem nós somos hoje. Portanto, em nome de Jesus, quando Deus lhe abençoar, não esqueça de onde você saiu, para que você possa ter uma vida abundante. Mas em segundo lugar, o Senhor diz: cuidem para cumprir todos os mandamentos que eu vos ordeno. Para quê? Esse é o segundo ponto. Para que vocês tenham famílias abençoadas e tenham filhos. Ele diz: para que vos multipliqueis. Não era porque aquela terra era fértil, seria uma terra de verdes pastos, para que o povo que criava gado pudesse dele se apetecer. Não era porque haviam fontes de águas ali, para que o povo pudesse descedentar a sua sede. Não, eles seriam abençoados e eles se multiplicariam, porque a bênção do Senhor seria sobre eles. Se você deseja que a bênção do Senhor seja sobre a sua família e sobre os seus descendentes, seus filhos e netos, lembre-se sempre de honrar o Senhor. Cuide para cumprir todos os seus mandamentos e viver na presença dEle para a maior glória do seu nome. Você pode ter uma vida abundante, você pode ter famílias abençoadas e filhos que crescerão no temor e na admoestação do Senhor, desde que você cuide de cumprir tudo aquilo que Deus tem lhe ensinado em sua palavra. Mas há um terceiro ponto: caso o povo obedecesse ao Senhor, eles não apenas teriam uma vida abundante, teriam famílias abençoadas e filhos tementes ao Senhor, mas eles também teriam a certeza de que conquistariam aquela terra que Deus lhes havia prometido. Em outras palavras, para nós vivermos plenamente aquilo que Deus pode nos oferecer, aquilo que Ele tem nos prometido, na verdade, nós precisamos permanecer fiéis a Ele. Quando tudo isso estivesse cumprido, o povo precisaria lembrar que o Senhor é que havia feito tudo por eles. Foi a graça do Senhor que os colocou em Canaã, a terra que mana leite e mel. Portanto, toda a glória devia ser devida ao Senhor. Deus deveria ser glorificado sobre todas as coisas. E é isso que Ele diz ao povo, verso 2:
recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber onde estava o teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ora, foi justamente para não permitir que o orgulho, a altivez de espírito enchessem o coração do povo, que o Senhor lhes matriculou na escola do deserto. A escola do deserto, irmãos, é uma escola difícil. O currículo da escola do deserto, para ser bem vivido, requer pelo menos 40 anos. Esse povo passou 40 anos matriculado na escola do deserto, para que o currículo pudesse ser fielmente estudado durante todo esse período. E o que foi que esse povo aprendeu na escola do deserto? O que foi que você aprendeu na escola do deserto? Você, meu irmão, que infelizmente, talvez, ou felizmente, quem sabe, Deus é soberano, está matriculado na escola do deserto. O que é que Deus procura nos ensinar quando nós estamos nesta escola? Em primeiro lugar, na escola do deserto nós aprendemos a ser humilhados. Nós aprendemos a ser humilhados. O verso 3 diz: e ele te humilhou. Nós achamos que a água é nossa, a água não é nossa, a água é de Deus. A água que nós bebemos, nós não bebemos porque pagamos a conta. A água que nós bebemos, apenas bebemos porque Deus nos dá. A comida com a qual nos alimentamos, nós não a temos no armário porque nós compramos no supermercado. A comida com a qual nos alimentamos, nós apenas temos porque o Senhor nos dá. É Ele que nos faz beber, é Ele que nos faz comer, é Ele que nos faz vestir, é Ele que nos protege do sol e da chuva com os telhados que temos, é por meio da graça dEle que nos locomovemos em nossos veículos. Perceba se não é isso que Ele nos lembra na escola do deserto. Verso 3, Ele te humilhou. Como Ele fez isso? Ele te deixou ter fome. E quando você teve fome, Ele te sustentou com o maná que você não conhecia, nem os seus pais conheciam, para que você pudesse entender que não só de pão viveria o homem, mas de tudo aquilo que procede dos lábios do Senhor, da boca do Senhor, viverá o homem. Na escola do deserto, o Senhor ensinou o seu povo a ser humilde. Meu irmão, nós não podemos correr o risco de permitir que o nosso coração se ensoberbeça. Se o nosso coração se ensoberbecer, se nós formos abençoados por Deus e nos esquecermos de onde nós saímos, Deus pode nos matricular na escola do deserto. E na escola do deserto você precisa renunciar ao seu orgulho para aprender a ser humilde. Mas em segundo lugar, na escola do deserto, Deus nos prova. Está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. O primeiro ponto foi para te humilhar, mas em segundo lugar, para te provar, para saber de que de fato você era feito. Como Deus provou o povo? Um exemplo se encontra no verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Já imaginou, meu irmão? Pouco mais, pouco menos, 40 anos com a mesma roupa. Você engordava, a roupa te acompanhava, você emagrecia, a roupa acompanhava você. Algumas pessoas aqui a roupa ia subir e descer muito, né? Inclusive a minha. Os mais jovens iriam crescer, aparentemente as roupas iriam acompanhar. O texto diz: nunca envelheceu a tua veste. O que eu estou querendo dizer com isso não é que sobrenaturalmente a roupa aumentava, diminuía, crescia, voltava para o lugar. Quando o Senhor diz que as nossas vestes nunca envelheceram, em outras palavras, Ele está querendo dizer que o que nós precisávamos para cobrir a vergonha da nossa nudez, Ele sempre nos deu, mas Ele deu no tempo dEle, da forma dEle, para a glória dEle. Não haviam shoppings no deserto. Aquilo que o povo precisava, Deus tinha que dar, e isso nos prova, porque retira de nós o controle. Não é da forma como nós queremos, da maneira como desejamos, é sempre como Deus quer. E Ele sabe como fazer. Então, na escola do deserto, nós somos humilhados, nós somos provados, mas na escola do deserto, Deus declara, demonstra onde se encontra o nosso
coração. Verso 5: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque o Senhor esteve disciplinando o povo, final do verso 2, para saber onde estava o seu coração, se guardariam os seus mandamentos ou não. Algo semelhante aconteceu com Jó, servo do Senhor. Em um daqueles dias em que Satanás, após rodear a terra, procurando ocasião para improperar e prejudicar a vida dos santos do Senhor, num dia em que os servos do Altíssimo se reuniram, lá estava lá o Perasmós, o tentador, o inimigo das nossas almas eternas. Momento em que o Senhor Deus perguntou para ele: de onde vem Satanás? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. E a semelhança de um pai orgulhoso que se agrada em ver êxito na vida do filho, o Senhor pergunta para ele: vistes o meu servo Jó? Mas é claro que Satanás tinha observado Jó. O Jó era, pela graça de Deus, meio que um ponto fora da curva, né, irmãos? É o próprio Senhor quem o diz: homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Ah, mas ele te serve dessa maneira porque cercaste de bênção a sua sebe. Toca-lhe em tudo quanto ele tem e vê se ele não blasfemará o teu nome. Deus conhecia muito bem o servo dele. Deus sabia onde se encontrava o coração de Jó. Então, nesse momento, o inimigo das nossas almas funciona um pouco como aquilo que Lutero, servo do Senhor, disse certa vez: o diabo é o diabo do Senhor, ele só pode fazer aquilo que Deus permite. O Senhor estabelece limites claros, vai lá e toca em tudo que ele tem, contudo não toque nele. E o inimigo foi lá e fez o que vocês sabem muito bem. Novamente ele retorna e o Senhor está lá: vistes o meu servo Jó? Me incitastes a permitir que o tentaste sem que ele fizesse coisa alguma, contudo, ele conserva a sua integridade. E mais uma vez o inimigo diz: pele por pele, e tudo que o homem tem, ele dará em resgate da sua vida. E Deus permite que Jó fosse provado na área da saúde, sem contudo permitir que Jó viesse a perder a vida. Agora está Jó, da planta do pé ao topo da cabeça, uma ferida só, com um caco de telha raspando aquilo que saía das suas feridas purulentas. E o que o homem diz? Ainda que eu perca toda a minha pele, em minha carne eu verei ao meu Deus. Ele pôs os meus pés em um cepo, e desse caminho eu jamais me desviei. Ele conhece o meu coração, o meu Deus sabe qual é o meu caráter. Se ele me continuar provando, do outro lado, eu sairei como ouro. Sabe por quê? Palavras de Jó. Disse ele: eu sei que o meu Redentor vive. Toda prova tem um período de validade. Toda prova tem começo, meio e fim. Um dia o meu Deus se levantará sobre a terra. Aleluias! Deus sabia exatamente onde estava o coração de Jó, quando Jó estava matriculado na escola do deserto. Portanto, todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos 1, 2, 3, às vezes mais vezes pela escola do deserto. Mas para não corrermos o risco de estarmos sempre voltando para essa escola, termos que passar novamente por esse mesmo currículo da humilhação, da prova, da demonstração do nosso caráter, o Senhor nos aconselha. Ele diz, verso 6, guarde os mandamentos. É a segunda vez que ele reitera isso. Ele disse uma primeira vez e agora ele diz novamente: guarde os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terras de oliveira, de azeite, de mel, terra em que você vai comer sem escassez, nada te faltará, terra cujas pedras são como ferro, os montes são repletos de
cobre, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor na boa terra que o Senhor deu a vocês. É como se, em outras palavras, o Senhor estivesse dizendo: quando você estiver na terra prometida, no dia em que o Senhor te abençoar, no dia que você atravessar o Jordão, as muralhas de Jericó caírem e finalmente você estiver em Canaã, não esqueça quem é o Senhor. Não esqueça quem é o Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nos encontrou em um tremendal de lama que era a nossa vida, na escravidão do Egito, mesmo Egito do qual esse povo precioso saiu, era o Egito do pecado no qual nós nos encontrávamos, e foi a mão graciosa e arrebatadora do Senhor que foi até aquele tremendal de lama que era a nossa vida, e por meio do sacrifício sangrento, vicário do Senhor Jesus, Ele perdoou o nosso pecado, afastou a ira que pairava sobre nós, retirou de nós aquelas roupas rotas, aquele vocabulário chulo, e colocou um hino de louvor em nossos lábios, roupas que nos dão dignidade, reconstruiu a nossa casa, fez da nossa residência um lar docilar, e agora nós somos maridos de boas esposas, os nossos filhos nos amam e nos respeitam, a dignidade, o nosso nome foi restaurado. Portanto, meu querido irmão, em nome de Jesus, não esqueça que foi o Senhor quem fez, não esqueça quem é o Senhor. Agora que nós estamos numa terra boa, repleta de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem de vales e montanhas aprazíveis, não esqueça, não fosse o Senhor, nós ainda estaríamos no Egito, ou então perambulando, errantes como ovelha que não possui pastor. Tudo que nós temos, irmãos, nós temos por causa do Senhor. Era isso que Ele queria que o povo não esquecesse. Canaã não era aquela terra maravilhosa por conta das fontes, dos rios, dos cachos de uva que mais de um homem precisava carregar, de tão grandes que eram. Canaã era a terra prometida porque o Senhor iria abençoar o povo a partir dela. Não é pelo que nós temos, é por quem nos dá. Mas em segundo lugar, não esqueça quem você é. Você é um servo, e há milhares de outros que poderiam estar fazendo a mesma coisa que você faz, e provavelmente muito melhor. Sabe por que você ocupa a posição que tem e faz o que faz? Porque Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Não fosse o Senhor, você é ferramenta inadequada, como você é, a semelhança de mim, nós não teríamos condições de fazer absolutamente nada, irmãos. Tudo é graça. Não perca de vista que você é servo. Senhor é o nosso Deus. Então nós não pautamos, nós não agendamos, nós não declaramos, decretamos. Esses verbos, eles são pouquíssimos usados em nosso vocabulário. No que diz respeito ao nosso Deus, eles não são usados nunca. Quando você estiver naquela terra que mana trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terras de oliveira, de azeite e mel, nessa terra em que não há escassez, não esqueça disso. Seja grato por tudo aquilo que você tem. O cardápio não é seu, meu irmão, o cardápio é do Senhor. Aquilo que Ele coloca em nossa mesa não é necessariamente por nossa causa, é porque Ele é bom. Seja mais grato e glorifique a Deus nessa boa terra que Ele tem colocado você. Ou você acha que você, com a força do seu braço e com o poder do seu intelecto, teria condições de construir o que você construiu? Deixa eu olhar para você para ver se você é tão inteligente assim. Você é inteligente, mas nem tanto. Você é poderoso, mas não suficiente. Não fosse o Senhor, nem aqui você estaria. Você já teria ficado pelo deserto há muito tempo. As areias quentes já teriam engolido você. Foi a boa mão do Senhor que nos trouxe. Nós somos servos. Deus é Ele. Senhor é Ele. Ele é todo poderoso. Não esqueça quem você é.
Nós já aprendemos que não devemos esquecer quem é o Senhor, aprendemos que não podemos esquecer de quem nós somos. E em terceiro lugar, isso aqui é importante, não esqueça qual é a sua missão. Tenha cuidado para não perder o foco, para não deixar de ser quem Deus te chamou para ser. Você é um adorador, meu irmão, você é um missionário em potencial, você foi chamado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Enquanto habitante deste grande torrão chamado planeta Terra, você é um peregrino e um forasteiro. Você precisa fixar os seus olhos no objetivo que te aguarda no final e não se desviar dele. O Senhor mesmo quem disse: você comerá, você se fartará, mas você louvará ao Senhor. Foi Ele quem te deu a boa terra na qual você se encontra. Em último caso, é para isso que nós existimos, irmãos. Com tudo que temos e somos, nós precisamos louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Ao longo da nossa peregrinação em direção à nossa amada cidade santa, não se enganem, haverão muitos atalhos, sempre mais confortáveis que esse único e maravilhoso caminho no qual nós devemos permanecer se desejamos atravessar aqueles portões dourados da Jerusalém celestial que nos aguarda. O caminho, não se enganem, é difícil, a porta é estreita. O caminho é difícil, é um caminho de renúncia, é um caminho de luta, é um caminho, irmãos, em que só aqueles que efetivamente confiam na graça do grande Rei permanecerão. Os atalhos, por sua vez, são confortáveis, são largos, são espaçosos. O que me faz lembrar o peregrino do John Bunyan. Pobre peregrino, seguiu seu caminho. A essa altura ele era ladeado por um de seus amigos chamado Esperançoso. Àquela altura da jornada, o solo era pedregoso, desconfortável aos pés. Então o cristão, ele percebeu que havia uma ravina bem ao lado, de um prado verdejante. A cerca era facinho de pular. Ele olhou assim meio que do lado e percebeu que provavelmente lá na frente os caminhos se encontrariam. Então ele teve a extraordinária ideia de tomar um atalho. Eu quero dar um conselho solene a você: não tome atalhos, permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Cristão e esperançoso pulam a cerca, entram pela ravina, seguem caminhando, lá pelas tantas escurece, vê uma tempestade. Moral da história: nós temos cristão e esperançoso perdidos. Sem querer, eles entram nas terras de um personagem muito conhecido na saga do peregrino, as terras do gigante desespero. Uma vez perdidos, eles foram aprisionados pelo desespero. O nome dos personagens é bem sugestivo, não é? E o gigante desespero levou os peregrinos para o castelo da dúvida. E eles só não perderam as suas vidas ali, porque no último átimo de segundo o cristão lembrou que ele havia recebido uma chave, junto com um convite para entrar no céu. A chave estava bem amarrada no peito dele. Sabe como é o nome da chave? Promessa. A promessa de que se nós formos fiéis, ele permanecerá fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E com aquela chave, cristão e esperançoso abriram todas as portas do castelo, conseguiram a duras penas voltar para o caminho, mas antes de seguir viagem, eles deixaram uma placa para os peregrinos que viriam atrás. E a placa dizia: não peguem esse atalho. Essa é a placa: não tome atalhos. Não tome atalhos, nem sempre o caminho mais confortável é o melhor caminho para você. Não esqueça qual foi sua missão, cumpra a sua missão com fidelidade, ainda que você transpire, ainda que você chore, ainda que você sofra. Deus leva tudo isso em consideração e o nome dele será glorificado no final. Pois bem, até agora eu falei para vocês que nós não devemos esquecer quem nós somos. O próximo passo é: e se nós nos esquecermos, que tipo de risco
nós corremos. O verso 11 diz: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de terem comido, olha como isso é interessante, e bebido, e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e será abundante tudo quanto tens. Olha para o verso 14. E se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O perigo de nos esquecermos faz com que o nosso coração se eleve. O nosso coração é levinho. O menor cicio, a menor brisa, e o nosso coração já sai voando, parece uma pipa. Às vezes o nosso coração não aguenta nem um elogio, tadinho do nosso coração, ele vai embora. Tem que ter uma corda para puxar e para colocar no lugar, não é? O João Calvino dizia: o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Pobre do nosso coração. Há muitos cristãos, irmãos, que infelizmente são assim. Quando eles chegam na igreja, eles chegam quebrados. Eles acham que não têm direito a nada. Tamanha vergonha da sua vida pregressa. Ficam pelos cantinhos, eles mal falam, porque sabem da sua indignidade. Mas por meio do sangue precioso do Senhor Jesus, eles são restaurados. São feitos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os anos vão se passando e eles vão se tornando cristãos robustos, experimentados na palavra, leem alguns livros, frequentam alguns cursos, recebem do Senhor benesses. Daí a pouco, se eles não guardarem o coração, eles vão se sentir no direito de compartilhar ordens com o Senhor, criticá-lo quando ele fizer isso ou fizer aquilo, porque afinal de contas eles são cristãos maduros, e aí o departamento tem que sempre funcionar como eles desejam, eles são sempre ávidos para criticar A ou criticar B, se tornam insatisfeitos com tudo que acontece na igreja, mas não há nada que agrade a esse tipo de cristão que permite que o seu coração se eleve por causa, em primeiro lugar, do conforto. Cuidado com vida confortável demais. Eu lembro demais do John Piper. O John Piper, ele escreve demais, e ele escreve muitos artigos. Eu li um artigo do John Piper. Na época os meus joelhos ainda me obedeciam, irmãos. E o John Piper disse que foi comprar um sofá. E quando ele sentou no sofá, irmãos, meu Deus, mas não era um sofá, era a própria antessala do céu. E ele falou assim: esse eu não quero de jeito nenhum, porque nunca mais eu vou orar na minha vida. Eu vou me deitar nele e eu vou dormir e eu não vou acordar nunca mais. Pastor, o senhor é contra conforto? Claro que não. Assim como você também não é. Eu quero dizer conforto no sentido, irmãos, de não haver mais luta em nossa vida. Fracassarmos quando o sol se tornar cinzento, nem choveu ainda, nós já estamos derrotados, não há adoração naquele dia, porque pode chover, ou porque um pneu de um veículo furou, ou porque houve algum contratempo em nossa vida. Nós precisamos de mais garra, irmãos. Por isso o Senhor diz no verso 11, guarda-te para não te esquecer do Senhor, guarda-te para você não deixar de cumprir aquilo que Ele confiou a você. Disse o Todo-Poderoso, Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 12, o reino dos céus é tomado com esforço, e por vezes, confortáveis demais, nós deixamos de nos esforçar tanto. Não permita que o seu coração se encontre confortável a tal ponto de não haver mais qualquer luta em sua vida para a glória de Deus. O que me lembra novamente do personagem do John Bunyan, o cristão. Vocês devem ter percebido que eu gosto muito do peregrino, não é? Vez ou outra eu falo do peregrino aqui. Cristão seguia sua jornada. Ele havia acabado de subir o morro da dificuldade. Você precisa ler com cuidado sobre o morro da dificuldade. Ele fala muito.
Exausto, cristão vê um caramanchão que foi construído por Emanuel, o Senhor do caminho. O caramanchão é para tomar uma água e seguir, irmãos. Tomar uma água e seguir. O que foi que cristão fez? Cristão foi dormir. Ele pegou no sono. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Esse alerta é justamente para que não aconteça. Cristão dormiu tanto, mas dormiu tanto que o convite que ele havia recebido para entrar no céu caiu e ele não viu. Você percebe que esse é um sono peculiar? Não se trata de qualquer sono, esse é o sono. Cristão acorda, revigorado, segue o caminho. E lá pelas tantas, você deve concluir com: que desassombro, que tormento. Ele descobriu que estava seguindo em uma viagem para a qual ele não tinha permissão de entrar. Ele seguia para uma cidade na qual ele não tinha mais permissão de entrar. E o que foi que cristão desolado teve que desesperadamente fazer? Voltar todo o caminho para reaver o convite que ele havia recebido de evangelista. Tudo porque chegou um momento da viagem em que cristão se encontrou confortável demais. Confortável demais. Não permita que o seu coração se eleve por causa do conforto. Não permita que o seu coração se eleve por causa da abundância. Para cada 100 homens capazes de vencer a provação, há um que vence a provisão. É mais fácil prevalecer quando você é provado do que quando você é abençoado. Há mais pessoas que ficaram pelo caminho porque foram abençoadas do que pessoas que ficaram pelo caminho porque foram provadas. Não suceda que depois de haveres comido e bebido, edificado casas, multiplicado bens, aumentado a tua prata e o teu ouro, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Nós só estamos onde estamos por causa do nosso Deus. Olhe para o verso 15. Foi Ele que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água. Então Ele fez sair água da pederneira. No deserto Ele te sustentou com maná que os teus pais nem conheciam, para te humilhar, para te provar. Agora olha para o final do verso 16, devia ser escrito com letras douradas. O que é que diz o final do verso 16? E para te fazer bem. Não foi pela força do seu braço, pelo poder do seu intelecto, que você saiu do deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, que foi a tua vida antes de você conhecer a Jesus. Foi por causa dele. Então não diga, meu irmão, no seu coração, verso 17, foi a minha força e o poder do meu braço que me fizeram adquirir riquezas. Não, você que gentilmente me ouve hoje à noite, você é produto de um milagre. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Olhe para o verso 18, antes te lembrarás do Senhor. A minha casa, o Senhor. Os veículos com os quais me locomovo, quem deu? O Senhor. Os dons que nós temos para servir ao Senhor, capacidade de tocar, de cantar, de expor as escrituras, de lecionar, evangelizar, interceder. Quem nos dá isso, irmãos? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Como Moisés termina, e eu da mesma forma, convidando o louvor, para a gente louvar o Senhor nesse momento, com duas advertências solenes. A primeira delas: caso você não reconheça tudo isso que Deus te ensinou em Deuteronômio capítulo 8, Deus te resistirá. Verso 19, é forte isso. Olha só o que diz o verso 19: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje,
contra vós outros que o quê? Perecereis. Depois lê com cuidado o restante da história. O livro dos reis, o livro das crônicas, infelizmente foi isso que aconteceu, irmãos. O povo se esqueceu de onde havia saído. Então parte das tribos, Assíria. Depois, Babilônia. Retorna da Babilônia, sublevação de exércitos outros, que arrasou o povo do Senhor. E só mesmo pela boa mão do nosso Deus é que a tribo de Judá prevaleceu para que o Messias viesse na plenitude dos tempos. Pastor Augusto Nicodemos, pregando aqui em Campina Grande, certa vez disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, aí já era. Em segundo lugar, caso você não reconheça que o Senhor é quem tem propiciado tudo na sua vida, você será semelhante àqueles que são combatidos pelo Senhor. Verso 20: como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Nas palavras do Senhor Jesus, já no período do Novo Testamento: aquele que não é por mim, é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O que é que nós precisamos fazer? Obedecer, irmãos. Obedecer. Obedecer para quê? Obedecer para termos vida abundante. Obedecer para termos famílias abençoadas e filhos que vão crescer no temor e na admoestação do Senhor. Obedecer para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. Eu quero fazer algumas considerações enquanto vocês estão se colocando de pé para nós louvarmos o nome do Senhor. Primeira consideração: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Você é servo, Senhor é o nosso Deus. Em segundo lugar, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Seja humilde, meu irmão. Tenha cuidado para não chegar no último degrau da escada. Às vezes eu penso que a nossa vida é semelhante àquela escada que nós temos em casa, que possui alguns degraus. Ela é em formato de V. Você sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4, sobe 5, você segue subindo. O problema é que às vezes nós chegamos no último degrau e aí não tem mais para onde subir, irmãos. Se não tem mais para onde subir, só há uma coisa a fazer, que seria o quê? Descer. E descer é ruim. Descer dói. Vai cantar aquela música de coração sincero para você ver o que é que Deus pode fazer. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu conheço alguns irmãos que quando chega nessa parte falam assim: Senhor, tem misericórdia, meu Deus, quebra, mas quebra só um pouquinho. Vai que o Senhor quebra tudo mesmo, né? Em terceiro lugar, se o seu tesouro estiver aqui, você pode perder alguma coisa. Mas se o seu tesouro estiver no céu, você não tem nada a perder. Coloque o seu tesouro no céu e sirva ao Senhor com alegria. Amém?